paralisia cerebral ela é definida como a alteração da postura e do movimento, permanente, mas não imutável. Resulta de um distúrbio no cérebro, não progressivo, devido a fatores hereditários, eventos ocorridos durante a gravidez, o parto, período neonatal ou durante os primeiros 2 anos de vida. Podem frequentemente estar associadas por distúrbios sensoriais, cognição, comunicação, percepção, comportamental, desordens epilépticas, dentre outros prejuízos. A criança com paralisia cerebral possui uma forte rigidez muscular, alterações dos movimentos, da postura, falta de equilíbrio, falta de coordenação e movimentos involuntários, necessitando de cuidados durante a vida. O tipo de alteração do movimento observado está relacionado com a localização da lesão no cérebro e a gravidade das lesões dependem da extensão da lesão. Quanto à parte do corpo afetada, na hemiplegia, são observadas alterações do movimento em um lado do corpo, como por exemplo perna e braço esquerdo. As causas mais frequentes são alguns tipos de malformação cerebral, acidentes vascular ocorrido ainda na vida intrauterina e traumatismos crânioencefálico. As crianças com esse tipo de envolvimento apresentam um bom prognóstico motor e adquirem uma marcha independente. Algumas apresentam um tipo de distúrbio sensorial que impede ou dificulta o reconhecimento de formas e texturas com a mão do lado da hemiplegia. Estas crianças, elas têm muita dificuldade para usar as mãos. Bom, quanto ao tipo clínico, essa classificação ela é baseada no tônus muscular e ela pode ser classificada em espástica, quando essa lesão ela ocorre no córtex motor e aí vai gerar uma hipertonia elástica, que é o caso da hemiplegia, da diplegia e também da quadriplegia. Também pode ser classificada em extrapiramidal ou discinética, quando essa lesão ela ocorre nos núcleos da base e ela vai ser caracterizada por movimentos involuntários e também por tônus flutuante, que é o caso da atetoide e distônica. Também temos a atáxica, que é quando essa lesão ela ocorre no cerebelo ou em suas vias, e ela vai gerar algumas alterações, como falta de equilíbrio, incoordenação e também hipotonia. E também temos a mista, que é uma combinação de sinais referentes a diferentes áreas motoras que vai estar comprometidas. Em relação à postura do hemiplégico, nós podemos observar que há algumas alterações, como na parte superior, por exemplo, nós podemos observar que há uma inclinação lateral da cabeça para o lado lesado e a face ela fica virada para o outro lado. Também podemos observar retração da escápula e do húmero, contração dos flexores laterais do tronco e do lado afetado e rotação interna do braço no ombro. Também flexão com pronação do cotovelo e do punho, a mão fica em desvio na e os dedos fletidos e abduzidos. Na parte inferior, podemos observar que há uma rotação externa do fêmur ou interna. Vai também haver extensão do quadril e joelho, extensão com inversão do tornozelo e flexão plantar dos dedos dos pés. A gente trouxe um caso clínico de um paciente MNS de 7 anos de idade do sexo masculino que apresenta paralisia cerebral do tipo hemiplégica espástica direita, nível 1, de acordo com o sistema de classificação da função motora grossa. E essa doença é decorrente de uma lesão hipóxico-isquêmica aos 2 anos de idade. Foi realizada a avaliação neste paciente, iniciando-se com anamnese. O diagnóstico clínico foi a paralisia cerebral hemiplégica espástica e o diagnóstico fisioterapêutico foi constatado comprometimento motor de membro superior e membro inferior.
e também teve déficit de controle postural. A queixa principal relatada pelo mesmo é participar de brincadeiras com saltos e transposição de obstáculos na escola com os amigos. Já na avaliação de sinais vitais, foi constatado que a pressão arterial foi de 120 por 80 milímetros de mercúrio, a frequência cardíaca de 77 batimentos por minuto, a frequência respiratória de 18 incursões por minuto e a temperatura apresentada foi de 36,7 graus Celsius. Já nos objetivos do tratamento, visamos avaliar o paciente de forma global, através da anamnese, da observação, do exame físico, dos testes especiais e dos testes de reflexos, e a distribuição cutânea. Também incluímos a palpação e os exames de diagnóstico por imagem. Também é importante realizar o diagnóstico cinésico-funcional, estabelecer os objetivos e métodos do tratamento a curto, médio e longo prazo, melhorar ou manter a função motora e diminuir a espasticidade. Também é importante aumentar a amplitude articular desse paciente. A gente traçou um plano de tratamento a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, a gente objetiva alongamentos passivos de membros inferiores e superiores, mobilização passiva de punho, ombro e tornozelo, recurso eletrotermofototerapêutico como a crioterapia e o uso do ultrassom. A médio prazo, a gente pretende alongar a musculatura, usar o laser, fazer massagem, liberação miofacial, realizada a drenagem linfática também, cinesioterapia, o treino de marcha com auxílio da barra paralela também é muito importante. A longo prazo tem a cinesioterapia, a escalada terapêutica, exercícios proprioceptivos, exercícios cognitivos, o uso da musicoterapia, a hidroterapia também é indispensável, a terapia manual com liberação miofacial e massagem, alongamentos ativos e passivos, utilizar jogos lúdicos como realidade virtual e o exercício de ortotastismo e equilíbrio. Bem, o que é esperado no resultado no tratamento desse paciente? Os alongamentos passivos e ativos vão atuar reduzindo o grau de espasticidade. Para diminuir a hipertonia, são empregadas também mobilizações passivas, lentas e a dissociação de cintura pélvica. Para diminuir tônus e aumento da força muscular, é importante empregar nesse protocolo atividades funcionais. A terapia manual também é um recurso utilizado e muito benéfico para diminuir esse padrão espástico. Vários estudos demonstram o resultado positivo, aumentando a amplitude de movimento e diminuindo o grau de espasticidade. A escala terapêutica também vai permitir a melhora de coordenação motora, equilíbrio e resistência muscular, e podendo ser também uma atividade complementar associada a outras técnicas. A gente tem também a hidrocinesioterapia, associada também a outras técnicas, que vai também melhorar a espasticidade desse paciente, o arranjo postural e utilizado também a outros princípios físicos, como a água, e vai proporcionar relaxamento muscular, redução de espasmos e a melhora da musculatura respiratória, equilíbrio e amplitude de movimento. A fisioterapia motora vai ser de extrema importância para a reabilitação desse paciente. Ela vai atuar alongando a musculatura encurtada, ela vai trabalhar sistema respiratório e coordenação. Vai inibir também reflexos que estejam atuando de forma exacerbada, de forma exagerada. Ativa também as reações necessárias para esse paciente, além também de atuar restaurando a sensibilidade da musculatura do lado que foi afetado. Também vai auxiliar e treinar esse paciente para se adaptar à sua nova rotina de vida. Tudo isso não é feito de forma isolada, é um conjunto de técnicas, é um conjunto de manobras. A exemplo disso, a gente tem a técnica de Bobat e a técnica de Kabat. Sendo utilizadas de forma precoce nesse paciente, ela vai auxiliar
ajudando para que não haja formações de contraturas e nem deformidades. Vai visar também recuperar as habilidades sensoriais desse paciente, habilidades e percepção, mobilidade articular, controle motor e controle de marcha também. Alguns outros exercícios podem estar sendo aplicados também, como alongamento global, mobilização passiva, ativo assistido, ativa e ativo resistida, estimulação na fase de desenvolvimento neuropsicomotor, como o controle de cervical, rolar, controle de tronco, sentar, engatinhar, ajoelhar. Também pode ser empregado a dissociação de cintura escapular e pélvica, descarga de peso tanto de membros superiores como de membro inferior, rotação de tronco também, liberação dessa cintura escapular e pélvica, treino de coordenação motora, tanto grossa como fina, treino de marcha e equilíbrio. Também é importante empregar a musicoterapia.